Muita gente pensa que para ter intimidade com Deus é preciso viver algo extraordinário, mas talvez o maior segredo espiritual de Billy Graham fosse justamente a simplicidade, porque enquanto muitos buscavam experiências, ele buscava presença, e isso mudou tudo. Antes de continuar, comenta aqui: eu quero mais de Deus, porque esse vídeo pode reacender algo dentro de você. Hoje existem muitas vozes, muita distração, muita correria, muita ansiedade, mas pouca intimidade real com Deus. As pessoas sabem sobre Deus, mas quase não permanecem com Ele. E talvez essa seja a razão de tanta gente estar espiritualmente cansada. Billy Graham pregou para milhões, falou em estádios, apareceu para presidentes, impactou nações inteiras, mas o que sustentava sua vida espiritual não era o palco, era o secreto. Billy Graham não tinha uma fé complicada. Ele entendia algo poderoso. Deus não procura performance, Ele procura coração. Enquanto muitos tentavam parecer espirituais, Billy buscava sinceridade. Ele separava tempo para oração, leitura da Bíblia, silêncio, reflexão, e fazia isso constantemente, não apenas quando precisava. E talvez aqui esteja o erro de muita gente hoje: buscar Deus apenas nos momentos difíceis, só quando a dor aperta, só quando algo dá errado. Mas intimidade não nasce no desespero, nasce na constância. Billy Graham entendia que a presença de Deus precisava ser prioridade acima de qualquer coisa, acima dos compromissos, acima das multidões, acima do ministério, porque ele sabia de algo que muitos hoje esqueceram. Quem vive longe do secreto começa lentamente a se esvaziar por dentro, e o mais perigoso é que isso nem sempre acontece de forma visível. A pessoa continua sorrindo, continua trabalhando, continua indo à igreja, mas por dentro já não sente mais a mesma paz, a mesma fome espiritual, a mesma sensibilidade à presença de Deus. E talvez isso explique porque tantas pessoas hoje vivem cansadas espiritualmente. Elas ouvem mensagens, mas não têm presença. Sabem versículos, mas não têm paz. Conhecem sobre Deus, mas não conseguem mais sentir intimidade com Ele. E aos poucos, o coração vai ficando frio. Não porque Deus se afastou, mas porque a correria ocupou o lugar do secreto. Billy Graham entendia que nenhum sucesso espiritual consegue sustentar alguém sem presença diária, porque o que mantém a alma viva não é aplauso, é comunhão. Se você deseja voltar para mais perto de Deus, se sente falta da presença que um dia já sentiu, se percebe que algo dentro de você esfriou, comenta aqui: eu quero voltar, porque reconhecer isso já é o começo da mudança. Muitas pessoas fingem que está tudo bem espiritualmente, mas no secreto sabem que estão distantes, e talvez hoje Deus esteja te chamando de volta, não para a religião, não para a aparência, mas para a intimidade. Uma das maiores características de Billy Graham era a disciplina espiritual. Mesmo com viagens, compromissos, entrevistas, estádios lotados, milhões ouvindo suas mensagens, ele protegia o tempo com Deus, porque entendia uma verdade profunda: o que sustenta um homem no público é o que ele vive no secreto. E talvez esse seja um dos maiores erros da geração atual. Muitos querem resultado espiritual, sem vida espiritual.
Querem sentir presença sem permanecer, querem paz, sem comunhão diária. Billy Graham sabia que a força espiritual não nasce em momentos emocionais, ela nasce em constância, nos dias comuns, nos momentos silenciosos, na oração que ninguém vê, na Bíblia aberta quando não existe plateia. Foi isso que sustentou sua vida durante tantos anos. Não era carisma, era permanência. E você não precisa ser pregador, nem famoso, nem líder espiritual para viver isso. A presença de Deus continua disponível para qualquer pessoa que decide buscá-lo de verdade. Talvez tudo comece com pequenas decisões. Desligar o celular por alguns minutos, abrir a Bíblia novamente, mesmo sem vontade. Voltar a orar com sinceridade, criar um tempo fixo com Deus, aprender a ficar em silêncio novamente. Pequenas atitudes que começam a mudar o coração, porque intimidade não nasce de uma experiência instantânea, ela é construída. E talvez hoje, o maior milagre que Deus queira fazer na sua vida não seja mudar suas circunstâncias, mas reacender sua comunhão com Ele. Porque quando o coração volta para Deus, tudo começa a mudar por dentro. Porque a intimidade com Deus não nasce de grandes eventos, nasce de encontros diários, silenciosos, simples, mais profundos. É no secreto que o coração desacelera, que a mente encontra paz, que a alma volta a respirar. Billy Graham entendia isso. Por isso sua fé não dependia de emoção passageira, ela dependia de permanência. E talvez seja exatamente isso que está faltando hoje. Menos correria espiritual e mais tempo real com Deus. Porque quem aprende a permanecer, descobre uma presença que o mundo nunca conseguirá oferecer. Talvez você esteja esperando sentir algo extraordinário, quando Deus só quer que você volte. Volte ao secreto. Volte à simplicidade, volte à presença. Talvez você tenha se distraído, talvez tenha esfriado sem perceber, talvez sua oração tenha virado rotina, mas Deus ainda continua chamando, ainda continua esperando, porque o coração que permanece sempre será transformado. Mesmo lentamente, mesmo em silêncio, mesmo nos dias difíceis, porque ninguém entra verdadeiramente na presença de Deus e continua igual. A presença muda pensamentos, muda desejos, muda prioridades, e talvez o que sua alma mais precisa hoje não seja de mais respostas, mas de voltar para perto de Deus. Billy Graham impactou milhões, mas antes disso, ele aprendeu a permanecer sozinho com Deus, aprendeu a proteger o secreto, aprendeu a ouvir mais do que falar, aprendeu a permanecer mesmo quando ninguém estava vendo. E talvez seja exatamente isso que falta para muita gente hoje. Menos aparência, menos distração, menos correria, menos barulho e mais presença. Porque a verdadeira força espiritual não nasce diante das pessoas. Ela nasce quando alguém decide permanecer fiel no secreto. E é nesse lugar que Deus transforma o coração. A intimidade com Deus não precisa ser complicada. Ela começa quando alguém decide parar, respirar e ouvir novamente a voz de Deus, sem pressa, sem aparência, sem tentar impressionar, apenas presença. E talvez esse seja o momento da sua volta, o momento de recomeçar, de reacender sua fé, de voltar ao secreto, porque Deus nunca deixou de chamar você. Talvez você só estivesse ocupado demais para ouvir. Se essa mensagem falou com você, se inscreva no canal, compartilhe com alguém que precisa voltar para Deus
e escreve aqui nos comentários: Eu vou voltar.